Livro Jesus quer curar e libertar você. Pedro Dong. Capítulo 3. Tema desta semana: tomar o jugo do rei para achar descanso. Meta de hoje: leitura das páginas 42 a 44. Jesus envia resposta a João Batista. Em Mateus 11, o Senhor Jesus respondeu ao questionamento de João Batista, dizendo: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Versículos do 4 ao 6. Aqui Jesus revelou sua missão como rei do reino dos céus: anunciar o Evangelho aos pobres, fazer o cego enxergar, o coxo andar, o surdo ouvir, os leprosos serem purificados e os mortos ressuscitados. Graças a Deus, o Evangelho tem sido pregado aos pobres de espírito, aos necessitados, aos que têm o coração quebrantado e aos que choram, cumprindo assim a missão de alcançar aqueles que dele necessitam. O Senhor deu a João Batista a oportunidade de se arrepender. João Batista foi enviado por Deus como precursor do Senhor Jesus. Todavia, no momento em que deveria segui-lo, ele não o fez e acabou passando dos limites. Ainda assim, o Senhor lhe deu uma oportunidade, pois ele sempre dá ao homem a oportunidade de se arrepender. Ao responder à pergunta de João, Jesus gostaria que ele compreendesse que, mesmo batizando muitas pessoas e tendo um grupo de discípulos, quando se perde a direção do Espírito, não é possível fazer os cegos verem nem os coxos andarem, pois tais milagres provêm do poder do Espírito. Além de ser uma oportunidade de João Batista se arrepender e voltar atrás, aquela mensagem também foi uma advertência acerca da nova religião que ele havia criado juntamente com seus discípulos. Contudo, voltar atrás nem sempre é fácil, principalmente para quem está com a visão embaçada, como era o caso dele. É como se você estivesse numa estrada e não enxergasse a placa que indica em que ponto é possível fazer o retorno. Se você não enxergar o ponto para retornar, será impossível fazer esse retorno. Foi assim que aconteceu com João Batista. Ele estava cansado, sobrecarregado e não recorreu ao Senhor para aliviar seu fardo. O exemplo de João Batista, uma advertência para nós. O exemplo de João Batista serve de advertência para aqueles que estão há muito tempo no viver da igreja, principalmente na liderança. Sejam cuidadosos para não ir além do que podem ir e assim formar uma nova religião. Isso é um tropeço para a obra do Senhor. Sabe por quê? Porque o Espírito quer agir, mas a religião impede sua ação. Além disso, torna-nos inúteis hoje no período de atuação dos 7 Espíritos. Querido leitor, que o Senhor nos resgate de qualquer tipo de religião e nos conceda um espírito humilde e arrependido. Assim, estaremos prontos para ser transferidos de plano, pois não se pode servir a Deus no plano terreno. Para seguir o Rei do Reino dos Céus, é necessário ser transferido para o plano celestial. Isso nos leva a servi-lo em seu descanso. O Senhor quer colher os frutos da palavra profética. A vontade de Deus é que demos frutos. Para isso, ele semeia abundantemente em nós sua palavra. E é justo colher os frutos do que semeou. Em Isaías 55 lemos: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra, e a fecunde, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Versículos do 10 ao 11. A palavra profética que temos ouvido não é meramente para aumentar nosso conhecimento bíblico, mas para fazer a obra de Deus, para produzir os frutos de sua semeadura. Como o Senhor mesmo disse, sua palavra não voltará para ele vazia, mas fará o que lhe apraz, ou seja, o que ele desejar. Esvaziar-nos de nossa capacidade. Para viver na realidade do reino dos céus, devemos esvaziar-nos de toda a nossa capacidade e de todo o nosso ego. Fazer a vontade de Deus implica sermos pobres em espírito. Mateus 5,3, versão King James atualizada.
Jesus, como homem, não confiava em sua capacidade, nem vivia baseado no que achava que sabia fazer, conforme está escrito no Evangelho de João. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Mateus 5,19. Note a dependência total de Jesus em relação ao Pai. Amado leitor, aprenda com ele e diga: eu realmente nada posso fazer de mim mesmo. O Senhor Jesus ainda declarou: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque eu ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. João 5,30. Veja, ele disse: eu nada posso fazer de mim mesmo. Ele era o Todo-Poderoso e ainda assim disse isso. Se Jesus teve essa atitude, quem somos nós para ser arrogantes e achar que sabemos ou podemos fazer alguma coisa? Na verdade, eu não posso fazer nada. Se ele não podia fazer nada de si mesmo, porque ainda procuramos fazer nossa vontade. Talvez Jesus até quisesse tirar João da prisão, mas não estava aqui para fazer sua própria vontade, e sim a vontade do Pai que o enviara. Se você tiver ousadia para fazer sua vontade, diferentemente de Jesus, você estará procurando sua própria glória, buscando aplausos, elogios e holofotes. Que tal se esvaziar dessas coisas e assumir a postura de um enviado de Deus?